Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero começar a dividir com vocês um projeto meu. E eu quero explicar para vocês por que eu resolvi dividir com vocês, qual é esse projeto, enfim, eu quero falar algumas coisas a respeito disso para vocês. Bom, o projeto é o projeto de um livro que eu vou começar a escrever. E esse livro, na verdade, é a realização de um sonho que eu tenho pelo seguinte: durante os meus mais de 30 anos de carreira como professor de arte, eu juntei aquilo que eu chamo de uma das maiores coleções de obras de arte do mundo, porque assim, eu tenho, sei lá, centenas e centenas de trabalhos feitos por alunas e alunos meus no decorrer desses mais de 30 anos de carreira, e que são verdadeiras obras de arte. E eu tinha como um sonho, tenho como um sonho, escrever um livro sobre arte a partir desses trabalhos. O livro já tem até nome, né? Na verdade, o livro vai se chamar No País das Êxtases Janelas. Um título bem curioso e bem peculiar. E, na verdade, ele vai ser meio que uma narrativa, entre aspas, ficcional, né? Então ele vai ter uma narrativa ficcional, mas que vai ter como estrutura principal, como elemento principal, os trabalhos artísticos desenvolvidos por essas jovens, por esses jovens no decorrer da minha carreira como professor. E eu falo jovens, mas na verdade são crianças jovens, né? Algumas pessoas até adultas já, porque tem trabalhos desde de crianças mesmo, né? Do Fundamental 1, até trabalhos feitos por alunos de faculdade. Então eu vou começar a escrever esse trabalho e eu quero dividir isso com vocês. Obviamente, eu não vou fazer um vídeo o tempo todo sobre isso, né? De vez em quando, porque vai ser um projeto longo, né? Eu espero até que o canal dure tanto tempo e que vocês me acompanhem durante tanto tempo para que a gente possa dar conta de juntos fazer esse projeto inteiro aqui no canal, né? Mas eu vou de vez em quando lançar, porque é isso, o projeto, como não é a única coisa que eu escrevo, não é a única atividade que eu exerço, então vai ser um projeto que de vez em quando eu vou soltar um vídeo falando, ó, lá, o livro No País das Êxtases Janelas está nesse lugar e tal, e vou mostrando para vocês algumas coisas. E por que eu quero dividir com vocês isso? Porque eu quero transformar esse livro numa reflexão sobre arte. Não só sobre arte na escola, né, mas sobre arte mesmo. Uma reflexão sobre os rumos da arte, sobre os conceitos que giram em torno da arte, porque eu acho, pela experiência e pela beleza dos trabalhos que eu tenho, beleza no sentido artístico mesmo do termo, pela força artística que tem esses trabalhos e tudo, eu acho que serve para a gente repensar um pouco os próprios conceitos que envolvem o fazer artístico, a educação, enfim, e a arte como um todo. Então por isso que eu quero dividir isso com vocês, tá? E só para vocês terem uma ideia, eu vou botar aqui na tela para vocês verem 3 trabalhos de crianças, né, e de jovens dessas centenas, mas só para dar uma amostra do que vocês vão ver, por exemplo, no livro, e do que vocês vão ver nessa trajetória de vídeos que eu pretendo fazer sobre o projeto do livro No País das Êxtases Janelas, tá? Então vocês vão ver 3 imagens aí agora, eu vou mostrar essas 3 imagens seguidas, e só para dar uma referência para vocês, essas imagens foram feitas, esses trabalhos foram feitos por dois rapazes, né, dois moços, né, 2 meninos e uma menina do 7º e do 8º ano. Então a gente está falando aí coisa de entre 12 e 14 anos. Tá? Não, 12, 13 anos, por aí, tá bom? Então vejam as imagens e depois a gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre elas, certo?
Bom, então, eu quis mostrar esses 3 trabalhos para vocês perceberem um pouco a força artística que tem nesses desenhos que foram feitos por crianças de 12, 13 anos de idade, né? 7º, 8º ano, enfim. E vocês podem reparar que existem trabalhos que têm uma cor mais forte, né? Uma cor mais intensa, e outros que têm uma cor mais clara, mais neutra, né? E mesmo assim, todos eles têm coisas muito interessantes. Então, por exemplo, um relógio no meio de um tronco de uma árvore, a questão dos 2 caminhos, da placa, do bem e do mal, como placas de trânsito fixas, né? E ao mesmo tempo, e o engraçado é que elas não estão, as placas não estão no final do caminho, mas no meio do caminho. É uma coisa interessante perceber isso, né? E esse outro terceiro desenho que tem que tem praticamente todo feito em preto, né, como cor mais chamativa, né, e só um colorido no fundo, enfim, que traz uma certa reflexão por conta da figura que está meio encostada no muro e tal. Enfim, eu quis mostrar esses 3 desenhos das centenas que eu tenho, né, e não só desenhos, tenho textos, tenho imagens de cenas de peças de teatro, tenho imagens de quadros, enfim, eu tenho realmente um acervo muito grande de obras feitas por essas crianças, esses jovens e até adultos, né? Porque também tem desde do Fundamental 1 até o ensino superior, né? Então, assim, eu quero dividir a jornada de elaboração desse projeto, desse livro com vocês, porque eu quero aproveitar e realmente fazer uma reflexão conceitual sobre a arte. Por que eu considero esses trabalhos dessas alunas e desses alunos obras de arte? Será que só eu consideraria, então, porque eu tenho essa relação afetiva, por serem alunas e alunos com os quais eu trabalhei, né? Enfim. Ou realmente existe a possibilidade de legitimar esses trabalhos enquanto arte pela própria conceituação da arte, pela própria reflexão que se faz contemporaneamente sobre a arte. Então, na verdade, esse projeto do livro O País das Êxtases e Janelas tem como foco principal esses trabalhos dessas jovens e desses jovens que eu tive a honra de participar, né, e de provocar esses processos artísticos com elas e com eles. E aí eu quero então começar no vídeo de hoje fazer rapidamente uma reflexão sobre as teorias essencialistas da arte, porque essas teorias vão meio que abrir um pouco o livro No País das Êxtases e Janelas. E por quê? Já vou até dar um spoiler sobre o caminho do livro. Eu não concordo com essas teorias essencialistas da arte. Tá? E é por isso justamente que eu vou abrir a trajetória do livro com uma reflexão sobre essas teorias essencialistas. O que são as teorias essencialistas? As teorias essencialistas da arte são aquelas que dizem que a arte é algo que tem características exclusivas, né? Então é como dizer o seguinte, que a obra de arte ela tem características que são exclusivas às obras de arte, ou seja, características que outras coisas que não são obras de arte possuem. Né? Não possuem, outras coisas não possuem. Quer dizer, o que não é obra de arte não possui essas características. Então é como se a obra de arte tivesse características que fossem essenciais e exclusivas das obras de arte. Por isso que elas são chamadas de teorias essencialistas. São teorias muito aceitas no campo das artes durante muito tempo, apesar de hoje estarem sendo muito questionadas. E, por exemplo, como o meu caso, que realmente discordo das teorias essencialistas, que são 3. Tá? Então, por exemplo, a primeira teoria essencialista que imperou durante muito tempo, que é aquela que diz que uma obra de arte, uma obra é arte só se tiver sido feita
pelo ser humano e imitar algo. Quer dizer, a teoria da imitação, da representação, da mímese, né? Quer dizer, a arte tem que ser uma imitação de algo da natureza, né? Tem que ser uma imitação da vida. Bom, eu sou contra, eu acho que e isso aí já está meio que consagrado de que é uma teoria limitante, né, da arte. Aí vem uma outra teoria essencialista da arte que diz que uma obra é arte se e só se expressar os sentimentos e emoções do artista. E que também é uma teoria que limita, né, a questão da arte, que já foi meio que superada, né, por conta de todas as questões da arte contemporânea e tudo mais. E a terceira teoria essencialista que diz que uma obra é arte se e só se expressar emoções estéticas. E aí vem toda a reflexão sobre o que é emoção estética, a coisa de você ver linhas, formas, cores, sons, intensidade, altura de som, volume de som, e isso provocar em você determinadas emoções que são as chamadas emoções estéticas. Eu vou dizer que eu não discordo 100% disso, mas eu ainda acho isso limitante. Tá? E por que eu estou falando das teorias essencialistas da arte? Porque, veja, esses 3 desenhos que eu mostrei para vocês, eles sustentam algumas dessas teorias essencialistas. Então, por exemplo, se a gente pegar o desenho da banda de rock meio né, caricaturas e tal, daquela bandinha de rock com a árvore nos passarinhos e tudo mais, ali tem a imitação, né, tem uma imitação da natureza. Mas tem alguns elementos ali que transformam essa imitação numa imitação não muito fiel, né? Então, como eu já disse, o relógio no tronco de árvore, o coração no meio do passarinho, né? O próprio jogo de cores muito claros desse desenho, já, né, tudo muito tom pastel, né? Tudo muito suave, né? Primeiro contrasta com a questão da musicalidade do rock, que é uma coisa menos suave, né? Uma coisa mais intensa, uma música mais potente, mais forte, e é representada nessa coisa suave. Então vê, apesar de ser um desenho que imita um fenômeno, né? Um acontecimento da natureza, da vida, ele traz elementos que descaracterizam essa imitação, que deformam essa imitação, né? Então, você vê que esse próprio desenho já supera a primeira teoria essencialista da arte. E se a gente for pegar, por exemplo, o desenho que é todo preto, que tem aquele fundo colorido da pessoa que está encostada no muro e tudo mais, a gente vai pensar, e a gente fizer uma reflexão a partir da segunda teoria essencialista, que é a questão de expressar os sentimentos e emoções do artista, isso só faria sentido, por exemplo, se o menino que fez esse desenho tivesse passado por uma experiência parecida com aquele que quer retratar ali no desenho. Você vê, não se trata ali de uma imitação da arte, porque você tem uma paisagem, né? Você tem realmente uma paisagem, mas ela está praticamente monocromática, né? E mesmo quando são jogadas cores, elas são jogadas de maneira completamente irreal. Então ali você não tem uma imitação, né? Você tem uma representação até de um acontecimento da vida, mas uma representação completamente estilizada, né? Porque tem um estilo ali, está completamente estilizada. E aí, pensar que esse menino, e que era um menino mesmo, né? Que não passou por essa experiência, porque eu lembro muito bem quem era esse menino, né? Mas conseguia retratar essa experiência. Tá? E mesmo, por exemplo, o outro desenho das duas placas, né? Aí não tem nada de imitação da arte, porque é uma coisa completamente simbólica, né? Uma coisa completamente simbólica.
Qual seria o sentimento aí? É uma escolha, você tem que escolher os caminhos, mas será que esse é um sentimento dele? Será que essa é uma escolha que um menino de 13 anos, 12 anos, já teria que fazer, entendeu? Então, assim, é meio esquisito essa coisa de expressar necessariamente as emoções do artista. E a questão da emoção estética, eu acho que a reflexão fica, o que é uma emoção estética, né? Eu acho que os 3 desenhos que vocês viram aí, que eu mostrei para vocês, eles nos atraem, né? Eles nos atraem pela beleza, eles nos atraem por nos fazer pensar sobre coisas, eles nos atraem por nos remeter a questões simbólicas, algumas até, por exemplo, essa questão da luta entre o bem e o mal, né? E essa questão dicotômica, né? Meio maniqueísta, que faz parte da nossa cultura, mexe com a gente de alguma maneira, enfim. Então, existem essas emoções que a gente sente ao ver esses desenhos. Mas seriam essas as emoções estéticas? Então é tudo isso que eu quero refletir ao escrever esse livro, realmente tendo como elemento principal os trabalhos das alunas e dos alunos com os quais eu trabalhei no decorrer da minha carreira de mais de 30 anos como professor. Tá? Então é isso, gente. Aguardem que em breve, né, eu não sei quando, eu acho que toda vez que eu sentir que tem alguma coisa muito interessante para passar para vocês sobre a evolução da construção desse livro, da escrita desse livro, né? Esse livro ele vai ser uma narrativa, mas ele vai estar sempre repleto de imagens, que são essas imagens como essas 3 que eu mostrei para vocês, que são os trabalhos dessas alunas e desses alunos. Tá bom? Então, de vez em quando vocês vão rever aí, por isso que é importante seguir o canal, né? Se inscrever no canal, seguir a gente, enfim, e participar da trajetória da escrita desse livro, tá? E quem quiser contribuir com comentários, comentem aí no vídeo, contribua com comentários, porque quanto para mim, né, esse livro vai ser um livro de construção coletiva. Ele já vai ser um livro de construção coletiva, porque ele vai ser feito, apesar de eu ser a pessoa a escrever a narrativa desse livro, ele vai ser feito com material de outras pessoas, né? Então o material principal desse livro são esses trabalhos dessas alunas e desses alunos. Então eu já encaro esse trabalho como um trabalho de criação coletiva. E quem quiser contribuir com esse trabalho de criação coletiva, faça comentários nos vídeos, manda e-mail para nós, enfim. Arrumem uma forma de contribuir aí, porque eu acho interessante. Quanto mais coletivo for, melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, comentarem, curtirem, né, seguirem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. E quem quiser e puder, ajuda aí na nossa campanha do Apoia-se, que, por exemplo, vai ajudar muito que a gente tenha condições de escrever esse livro e de escrever outras coisas e desenvolver outras coisas aqui para o canal e para o nosso projeto A Literação como um todo. Tá bom, gente? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.